Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio, né, do nosso podcast. E hoje nós vamos fazer uma conversa aqui com foco na integração em algumas áreas técnicas, discutindo assim como diferentes formações elas se encontram no nosso dia a dia e na indústria, né? Como parte da indústria. E assim, como mineração, automação, elétrica, a parte de química, a parte de segurança do trabalho e também meio ambiente. E estão conosco aqui, né, dois convidados que são referências, né, nesses setores. O professor Dr. André Carlos Silva, que é especialista em automação industrial, inteligência artificial, a parte de tratamento de minérios. Professora Helenice, que atua com flotação, métodos de concentração mineral, para agregar, né, esses conhecimentos conosco e a gente ter esse bate-papo aqui, né? E estamos aqui com o Leonardo. Olá, olá a todos. Para nós é uma grande satisfação, né, recebê-los. Nós, como professores aqui, né, da instituição, nós ficamos muito felizes de entender um pouquinho da área, né, de todos. Eu sou da automação, mas ainda não tenho contato com a mineração em si, né? Então, assim, é um momento de aprendizado e a gente vai tentar integrar esses mundos, né, e saber que a automação em si, ela tem essa característica, né, de poder atuar em diversas áreas de conhecimento, de profissionais, e a gente vai fazer um novo projeto, né, que nós estamos startando, em deixar algumas questões inerentes o que a gente chama aqui de unidade curricular, seria a disciplina, né? Então, a gente vai fazer alguns vídeos, algumas perguntas, e aí a gente vai pegar esses vídeos para deixar com os alunos, né? Então, dentro das unidades curriculares, para eles entenderem onde que eles podem atuar, né? Então, hoje a gente vai começar com a mineração em si, né? Ou trabalhos correlatos à área da mineração, e aí depois a gente vai evoluindo, né? Ou distribuindo algumas áreas de interesse que pode ser um interesse de alguns alunos, né? Então, sejam bem-vindos, né, nesse momento. E aí eu deixo aí para eles se apresentarem. Professor? Olá, pessoal. Eu sou a professora Helenice. Sou formada em Química Industrial pela Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz mestrado em Engenharia Mineral, já na área de processamento mineral. E depois doutorado na UFMG, também na área de processamento mineral, mais especificamente em flotação. E tive também a oportunidade de fazer um período sanduíche na Universidade Técnica de Clausthal, na Alemanha, durante o meu doutorado. Sou professora na Universidade Federal de Catalão há 15 anos. Antes UFG, né, campus Catalão, agora o UFCAT, no curso de Engenharia de Minas, e também atuo em dois doutorado da Química e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, lá na mesma universidade. Bacana, muito, não tem nem o que falar, né? Professor André. Bom, então, eu sou o professor André, como a professora Helenice, estou em Catalão há 15 anos, né? Nós tomamos posse juntos lá em 2010. Eu sou formado em Engenharia de Minas, antes de falar do que vem depois, eu tenho um carinho muito grande com a parte de escolas técnicas, porque eu sou egresso duplamente de escolas técnicas, né? Então eu fui para Ouro Preto aos 14 anos para começar a fazer escola técnica e saí depois do doutorado. Então a minha graduação, mestrado e doutorado eu fiz em Ouro Preto, e ambos, né, graduação e mestrado na área mineral, e o doutorado eu fui para a área de engenharia de materiais. E eu tive a oportunidade de fazer 2 pós-doutorados, um na UFMG e o outro na Universidade Técnica de Clausthal, no mesmo período que a professora Helenice estava fazendo o doutorado sanduíche dela. Eu acho que... doutorados também, atuamos na pós-graduação. Nós temos agora um mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, né? Temos também um mestrado em Gestão Organizacional e juntos coordenamos um curso também EAD de especialização em tratamento de minérios, que a gente está agora com a turma 2026, que vai ser a 10ª turma do curso. Começou em 2012 e a gente recebe gente do Brasil inteiro. Que bacana. Perfeito. Essa eu já dei uma investigada, que é o interesse futuramente, né? E eu espero, né, conseguir fazer. Eu não falei, né? Eu sou a Musa, sou professora do curso técnico em mineração, né, aqui do Senai, acompanho as turmas. E
estou muito feliz de vocês terem, né, aceitado o convite para estarem aqui. Então, nós vamos começar com a base aqui da nossa conversa, que é a mineração. Vou começar aqui com uma pergunta que vai envolver, né, essa parte de tratamento de minérios. Nessa parte, né, de beneficiamento, o aluno, ele aprende sobre comminuição, né, eu passo para ele sobre comminuição, concentração de minérios, balanços metalúrgicos, como a simulação computacional e os sistemas automatizados, eles ajudam a prever e otimizar essas etapas numa planta real. Acho que eu posso começar daqui então, né? Então vamos lá. Acho que as pessoas têm essa concepção que a mineração é uma atividade separada do todo, e não é. A mineração ela é a primeira atividade da cadeia produtiva. Então, o nosso foco não é prover elementos químicos, mas prover compostos químicos para outras indústrias trabalharem a partir dali. Esses compostos químicos a gente chama de minerais. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Focar em descobrir esses minerais na natureza, extraí-los da natureza, e normalmente eles não estão puros, eles não estão sozinhos, eles vão estar sempre associados a outros minerais. É só você pensar num granito. Acho que todo mundo já viu uma pedra de granito, né? E aí eu quero só um daqueles coloridos dentro do granito. Então a gente tem que separar aqui. E essa separação é o processamento mineral. Durante muito tempo a gente utilizou a tentativa e erro. Então é como se você fosse cozinhar e você pega os seus ingredientes e vamos misturando e vamos ver o que vai sair dali, tá? E é lógico que a gente precisa otimizar essa tarefa, senão nós vamos ficar para sempre tentando e ensaiando e nunca vamos chegar num resultado concreto. Daí entra a simulação computacional. Tá? O nosso maior problema é o quê? A complexidade do que a gente simula. A professora Eunice vai falar de flotação daqui a pouquinho, e a flotação é um sistema complexo, porque nós temos que mais do que 4 variáveis envolvidas. Então eu vou deixar essa parte para ela falar, mas o que a gente tenta fazer hoje é resumir essas variáveis, tá, para as mais importantes, e trabalhando com essas variáveis mais importantes, diminuir a quantidade de experimentos a serem feitos, de tal forma que a gente faça a menor quantidade de experimentos e tenha o máximo de resultados possíveis. Resultados sempre úteis, né? O que a indústria pode se beneficiar daqueles resultados. Então é lógico que a gente gostaria de pesquisar tudo o que é possível, mas nós não temos nem recurso nem tempo para isso, até porque tempo é um recurso. Então a simulação e a otimização elas vão nesse sentido. E já a automação, por outro lado, ela vai no sentido da padronização, tá? Então a gente consegue resultados muito mais padronizados, repetitíveis, quando a gente automatiza, e a gente ganha velocidade, né? Antigamente, acho que é muito legal você ver aqueles filmes antigos onde tem um submarino. A pessoa pega um rádio e grita assim, né? Vai na sala fazer tal coisa. Aí sai um monte de gente correndo pelo submarino. Hoje a gente não precisa mais dessas pessoas correndo por plantas para chegar lá e abrir uma válvula, abrir um registro ou tomar uma decisão, né? Nós podemos fazer isso em tempo real, com acesso remoto e controlando à distância todas as partes que compõem o nosso circuito. Então, trazendo junto, né, a parte de sensores, porque eu preciso gerar o dado, né, e esse dado tem que ir para um banco de dados. Então, eu tenho a parte da computação. Então, eu tenho toda a infraestrutura desse dado fluir, de onde ele é gerado para onde ele vai ser gravado. E aí eu vou ter os softwares que vão rodar em cima para tomada de decisão com aqueles dados. E aí entra a automação, que é executar uma determinada tarefa em cima daquele dado que agora virou uma informação, tá? E aí com essa informação a gente consegue trabalhar. Nós temos dentro de uma planta de processamento mineral hoje diversos sensores medindo grandezas diferentes, né? E esses sensores eles fazem leituras a cada segundo, muitas vezes. Então a gente não consegue nem acompanhar a velocidade que esses dados estão sendo levantados, e isso é realmente um novo mundo para a gente, e um mundo que tem trazido resultados muito positivos. Bacana, muito interessante, né? E facilitou bastante, né? Como você citou, não precisa de uma pessoa ir correndo, né? Só a tecnologia que está hoje já ajuda, né? Para facilitar esse tipo de atividades, né? Dentro ali da mineração.
Exatamente, né? Eu acho que a fala do professor André demonstra o quão tecnológica a mineração é. Às vezes as pessoas, principalmente os jovens, quando vão escolher a sua carreira superior, eles às vezes não pensam ou não entendem a mineração como sendo essa área multidisciplinar, que envolve várias engenharias, várias áreas do conhecimento e o quanto elas são necessárias dentro da mineração hoje, nesse novo pensar da mineração altamente tecnológica, a inteligência artificial, a parte de simulação mesmo, para otimizar recurso, para melhorar o processo como um todo. E isso tudo é extremamente interessante. A parte mesmo de simulação de moagem, né, André? É uma das áreas mais importantes, talvez, dentro do processamento mineral, para essa área de simulação especificamente, porque é a área que mais consome energia dentro do processo. E a comunição, ela vai ditar o quanto as partículas vão estar liberadas e o quanto isso vai influenciar, o quão fácil ou difícil vai ser posteriormente nós conseguirmos concentrar esses bens minerais. É claro que não é a única variável, mas é uma das mais importantes. E fazendo essa simulação, hoje no Brasil existem alguns pesquisadores que fazem esse tipo de simulação, mas a gente precisa aumentar ainda mais, né, os profissionais que entendem mineração e que também trabalham nessa área. Então é uma oportunidade para muitos profissionais. Somado a isso, né, vou fazer um pouco ligada mais à automação, que é a minha área de conhecimento. Quando a gente fala, né, sobre esses sistemas que apresentam sensores que geram dados, o quão importante é os dados serem corretos, né? Então aí entra o pessoal ali da energia, da instrumentação, né, do controle mesmo dos dados. Então assim, o quão importa a veracidade, o que esses dados representam na mineração, né? Então, qual que é a importância que o profissional que trabalha com instrumentação tem na obtenção desses dados, na sua concepção? Eu vou dar um exemplo que parece simples, mas resolveu muito os nossos problemas e a nossa vida. Se a gente pega um minério hoje, metálico, tá? Eu vou pegar o exemplo do cromo, tá certo? Todo cromo, tudo que vocês tocarem que for aço inox no Brasil veio de um lugar, tá? E é no interior da Bahia. Eu acho isso muito legal. É a única produtora de cromo que a gente tem na América. Então, inclusive, o cromo foi usado nos Estados Unidos para fazer aço inox e veio do Brasil, veio do interior da Bahia, veio da Ferbasa. E por que eu estou pegando o caso do cromo? Porque é um minério duro, tá? É difícil de moer. A gente quantifica isso através de quantos quilowatts, tá, de energia elétrica a gente precisa para moer uma tonelada de minério. E a gente precisa de 15 quilowatts por tonelada. E uma planta de minério a gente está falando de 300 toneladas por hora. Então vamos multiplicar 15 vezes 300 e isso é quantos quilowatts-hora a gente está gastando. Então qualquer coisa que a gente reduzir o consumo de energia é diretamente proporcional à redução de custos da produção desse cromo. O aço vai ficar mais barato, os itens feitos com aço inox podem ficar mais baratos, tá? E como é que a gente faz para moer minério? A gente pode utilizar os chamados moinhos, né? Mas a gente coloca algo lá dentro. A gente não vai colocar só o minério dentro de um cilindro que está girando. A gente coloca corpos moedores. E a gente usa barras ou bolas. Tá? Então, pegando o caso das bolas, que é o caso mais comum, a gente vai colocar, então, esferas de aço que vão rolar dentro desse tambor, tá? Dentro desse cilindro, com o nosso minério. E a gente precisa repor bola. Tá? E o que acontece? A literatura vai falar para você assim, ó, quando a potência que o moinho consome está subindo, ponha mais bolas, vai moer mais fácil. Mas não é só bola. Eu vou colocar minério e vou colocar água. Então eu tenho corpos moedores, água e minério dentro desse cilindro que está girando numa velocidade controlada. Aí veja, se eu erro a mão na velocidade, eu moo mais do que preciso, eu jogo o minério fora. Eu desperdicei o minério. Se eu moo menos do que precisa, esse minério vai para um equipamento, que eu vou testar o tamanho, e vou trazer de volta para o moinho para continuar moendo. Tá? Então eu tenho que administrar todos esses custos. E eu tenho que repor as bolas. Eu tenho que repor as bolas. O que a gente fez então? A gente historiou isso ao longo de anos, tá, de produção, e a gente tem todas as flutuações, então a gente vai fazer as cartas de controle mostrando o que está acontecendo com o material que está entrando e o produto que está saindo do moinho, e nós começamos a repor bolas de maneira automática. Tá? Então se a gente erra nos dados que nos levam a tomar a decisão, a gente pode perder toneladas de minério que tiveram que ser, né, extraídas da mina, trabalhadas inicialmente, transportadas para a usina e que seria um recurso interessante, seria um dinheiro que a gente vai acabar jogando fora. Isso só para o moinho. E aí a professora Eunice citou a questão da deficiência energética, por isso que eu trouxe esse número, né? O moinho, sim, ele consome muita energia elétrica, é o equipamento que mais consome. Quando a gente pega a empresa, a mineração inteira, ele consome cerca de 80%
de toda a energia elétrica. Então isso é só para ter uma ideia de quão importantes são esses dados. Hoje ninguém faz mais reposição de bola igual a gente fazia no passado, que vai chegar do lado do moinho e ouvir o barulho que ele está fazendo. Né? E se ele está fazendo um barulho adequado, você deixa ele rodando. Se não, você colocava mais bolas. E o conhecimento era tácito. O que eu quero dizer com isso? Era difícil você treinar a próxima geração. Você tinha que trazer uma pessoa do seu lado e falar, escuta, filho, presta atenção. E a pessoa vai aprendendo lentamente como controlar um moinho. Hoje o computador faz isso pra gente automático. Então a gente não precisa mais treinar uma pessoa com anos de experiência. Eu posso simplesmente falar com ela, olha, se essa luzinha tiver verde, tá tudo bem, mas se essa luzinha ficar vermelha, precisa repor bola no moinho. Mas você não precisa fazer nada, o computador vai fazer sozinho. É só para te falar que tá repondo bolas. Então realmente os dados são de grande importância pra gente. Perfeito. Musa? E trazendo para essa parte, né, de mais pro lado de sustentabilidade, né, como esses equipamentos ele vai consumir bastante energia, né? E qual o papel, né, ali do profissional, se a gente pensar num técnico em mineração, no engenheiro de minas, o profissional que está ali atuando na prevenção de alguns riscos e também na aplicação de técnicas mais sustentáveis nessas operações, né? Para a gente pensar como vai gastar muita energia para não ter um impacto tão grande, né, no meio ambiente. O que vocês poderiam... Acho que a gente pode abordar alguns aspectos na questão de sustentabilidade, inclusive manutenção de recursos, né? A gente quer pensar que as próximas gerações também terão recursos para utilizarem, então esse uso adequado ou esse tratamento e recuperação adequada daquilo que é extraído e processado. Recentemente nós até estávamos em um evento conversando a respeito do que as empresas informam para a ANM atualmente, e seria interessante se elas passassem a informar também a questão dos rejeitos, dos seus resíduos, o que tem de útil lá, que hoje talvez eu não tenha tecnologia ou não tenha interesse, mas que pode ser recuperado, para que a gente possa dar uma melhor destinação para os recursos e todos, recursos minerais, mas claro, todos esses recursos financeiros que são também envolvidos desde a extração até a entrega final desse produto, né? Que vai atender diferentes indústrias. Hoje a questão de segurança, nós sabemos, é extremamente importante. Segurança para qualquer empreendimento. Nenhuma atividade vai ser realizada se tiver qualquer risco. Então isso é extremamente importante. E a questão do técnico, como são equipes multidisciplinares, a gente entende que ninguém vai fazer nada sozinho, precisa de cada conhecimento, de cada protagonista ali desempenhando o seu papel. E essa necessidade também de pensarmos em menores impactos ambientais, né, já que nós estamos nos voltando para isso, estamos vivendo situação crítica relacionada